As primeiras aplicações dos princípios da ótica geométrica são os conceitos de sombra e penumbra e os exercícios específicos dessa matéria. Isso é o que veremos em mais uma aula de ótica da física. Você pode estar se perguntando como é que isso será aplicado em um exercício. Normalmente, os exercícios pedirão para que você descubra qual é o tamanho da sombra. Então, nós teremos que observar os limites. Quais são os limites? Os pontos máximos onde essa luz pode passar para a formação de sombra abaixo dessa mesa. O que você observa nessa figura é que nós temos a formação de dois triângulos. Aqui, um triângulo maior, que eu observo sendo formado pela lâmpada iluminando a mesa e também tendo ausência de luz aqui embaixo, a sombra, e observo um outro triângulo. Esse triângulo está aqui, formado só pela luz, formado até a mesa. Se você observar, esses dois triângulos são semelhantes. Então, eu tenho aqui um tamanho, que eu posso chamar de S grande, sombra, para ficar mais fácil. E aqui eu tenho um tamanho menor, correspondente. Eu vou chamar de Szinho. A mesma coisa, eu tenho a distância da lâmpada até o chão, que eu vou chamar de Hzão. E aqui, a distância da lâmpada até o tampo da mesa, que eu vou chamar de Hzinho. Como esses triângulos são semelhantes, eu posso falar que Hzão está para Szão, que é a altura do triângulo maior pela base, assim como, na matemática, nós vamos falar que o Hzinho está para o Szinho. E essa relação é a relação fundamental para você resolver exercícios. Perceba que aqui eu posso descobrir o tamanho da mesa, o tamanho da sombra, a distância da lâmpada até a mesa e a altura, por exemplo, do chão até a parede onde está a lâmpada. Vamos falar primeiro de sombra, que nada mais é do que a ausência de luz. Nós podemos ver aqui uma lâmpada, uma mesa em cima de uma superfície ou chão. Essa lâmpada está emitindo vários raios de luzes que vão se propagar em linha reta, um dos primeiros princípios já estudados aí em aula anterior. E essas luzes se propagando em linha reta, ora vai até o chão, ora elas vão parar na mesa, já que a mesa é um meio opaco. Porém, existe um raio de luz que passa exatamente beirando a mesa e outro raio de luz que passa aqui exatamente beirando este outro lado da mesa. O que nós temos aqui é, nessa região toda iluminada, partes onde eu tenho raio de luz, ou esse feixe divergente que a gente vê se propagando a partir dessa fonte de luz que nós chamamos de fonte pontual. Aqui um parênteses. O que é uma fonte pontual? Fonte pontual é uma fonte que possui dimensões desprezíveis em relação às demais dimensões envolvidas no estudo ou exercício. Nesse caso, a lâmpada tem uma dimensão menor do que a mesa e o chão contido nesse estudo. Logo, ela se torna uma fonte pontiforme de luz. Em alguns casos, a fonte pontiforme pode ser fonte extensa ou uma fonte extensa pode ser fonte pontiforme e nós veremos isso mais adiante. Há então nesse desenho regiões marcadas aqui, que eu tenho iluminada. E essa parte toda, eu vou escrever aqui iluminada, a mesma coisa vai acontecer desse lado, uma parte iluminada. E a consequência do princípio da propagação retilínea da luz é que nessa região compreendida embaixo da mesa, eu não tenho luz chegando, ou seja, ausência de luz. Portanto, isso é o que nós vamos chamar de sombra, quando a luz não chega em determinada região. Do mesmo modo como nós acabamos de ver para a sombra e a aplicação disso em exercício, nós podemos observar que aqui nós temos diversos triângulos. Para que fique fácil de você entender, eu vou apenas expor os triângulos e a relação você vai acabar criando quando tiver que resolver um exercício. Alguns triângulos semelhantes. Nós temos esse triângulo que é semelhante a esse triângulo maior aqui, inclusive as penumbras. Vou fazer por cima aqui para que fique fácil de você entender. Nós temos esse triângulo que será semelhante a esse outro triângulo maior aqui, compreendendo toda essa parte de cima.
Ainda aqui nós temos a semelhança entre esse triângulo e esse triângulo aqui. Observe que em cada situação você pode fazer a mesma relação de base pela altura, seguindo a proporção e os triângulos que são semelhantes, como eu mostrei em cada caso, em cada cor aqui. Cabe você entender o exercício e saber qual a melhor opção de aplicar. Vamos falar agora de penumbra, que é a ausência parcial de luz. Antes disso, observe que a lâmpada antes um ponto, agora ela é maior, ela não é mais um ponto e suas dimensões não são mais desprezíveis para o estudo, para o tamanho da mesa e para o chão. Nesse caso, nós chamamos essa fonte de fonte extensa, que é quando o seu tamanho não é desprezível em relação às outras dimensões envolvidas. Lembre-se, uma fonte extensa pode se tornar uma fonte pontual, e nós veremos esse caso mais adiante. Aqui, então, nós temos que essa lâmpada emite, em diversas direções, vários raios de luz. E esses vários raios de luz estão iluminando tanto o chão quanto a mesa. De um mesmo ponto, eu posso ter vários raios de luz saindo em diversas direções. E se eu for ficar rabiscando aqui, nós observaremos que tenho uma parte toda iluminada e eu continuo aqui embaixo dessa mesa ainda aparecendo sombra. Mas vamos olhar para as extremidades dessa fonte extensa. Se eu for olhar para as duas extremidades, que é o ponto máximo onde ela pode emitir luz, eu vou ter então um raio de luz passando por esse ponto, bem rente à mesa, e o outro raio de luz do outro lado da mesa. Porque eu uso isso para ver os limites que essa lâmpada pode fazer de iluminação dessa mesa. Consequência, se aqui eu não tenho luz, eu terei uma sombra. Mas calma, sendo uma fonte extensa, eu preciso observar a outra extremidade, onde aqui vai ter um raio de luz sempre se propagando de forma retilínea, e aqui eu terei outro raio de luz se propagando de forma retilínea, passando pela beirada da mesa. O que nós observamos é que aqui eu tenho a formação da sombra formado de uma extremidade e aqui a sombra formado pela outra extremidade. No entanto, eu tenho um pedaço embaixo dessa mesa no chão, onde não há nenhuma parcela de luz. Sendo assim, tendo ausência de luz, eu vou chamar isso aqui de sombra, como já estudado anteriormente. Nesse pedaço aqui, nesse pedacinho e nesse pedacinho, nós observamos que existe uma ausência de luz de uma das extremidades, porém que está sendo iluminado pela outra extremidade. Nesses dois pontos, nós temos o que nós chamamos da ausência parcial da luz, conhecido como penumbra. Então, a penumbra nada mais é quando você tem uma sombra formada por uma fonte extensa sendo iluminada por um desses lados da fonte extensa. Lembre-se disso. Toda vez que eu tiver uma fonte pontual de luz, eu terei somente sombra. Toda vez que eu tiver uma fonte extensa de luz, além de sombra, eu terei penumbra. Uma das aplicações estudadas de sombra e penumbra é o eclipse solar e o eclipse lunar. Você pode observar nesse primeiro caso do eclipse solar, que é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, nós observamos na Terra a formação dos dois fenômenos. Nós temos aqui o que nós chamamos de penumbra e nesse pedacinho aqui o que nós chamamos de sombra. Logo, nesse caso, nós podemos observar que o Sol está funcionando, ou o Sol está sendo, uma fonte extensa de luz. Nesse caso, a sua dimensão não é desprezível para o exercício. Quem está na Terra neste ponto exatamente vai ver a formação de sombra, ou seja, a Lua tampando totalmente o Sol. Quem está nesse pedaço ou nesse pedaço da Terra vai ver um eclipse parcial, que é quando a Lua tampa parte do Sol e parte ainda continua iluminando. No caso de baixo, nós vemos que a Lua está atrás da Terra. Nesse caso, a Terra entra então na frente da Lua. E o que nós observamos é que o Sol funciona como uma fonte pontual de luz. Porque nesse caso, caso alguém estivesse na Lua, não veria absolutamente nada. Aqui teria uma ausência total de luz, o que nós chamamos nessa região, então, de sombra.
Nesse caso, você pode até se perguntar e ter a dúvida, mas Lester, aqui não tem uma penumbra? Sim, aqui você tem uma penumbra. No entanto, ninguém estará nessa região do espaço para fazer esse estudo. E nós observamos em física que o que acontece com a Lua, no caso, a ausência de luz, nós definimos como sombra.